Estamos de volta com o Jornal Prêmio News neste terceiro bloco e agora nós vamos falar sobre a atualidade política e do momento atual com ele, Francisco Mota. Mota, mais uma vez, bem-vindo ao Prêmio News. Obrigado, Henrique. É um prazer estarmos aqui no Prêmio News. Mota, o que você achou do jogo da Copa ontem? Aliás, no domingo, né? O Brasil saiu vitorioso aí pela 9ª vez com a vitória. Nas 5 vezes em que sediou a Copa América foi campeão. Muito se fala a respeito dos 58 mil pagantes. As pessoas estão dizendo também que foi a maior arrecadação da história do futebol brasileiro. O que você pensa sobre isso, Mota? Olha, Henrique, é verdade. Tivemos o final nesse domingo da Copa América, onde o Brasil venceu o Peru por 3-1 e conseguiu seu 9º título. Agora, é muito importante nós discutirmos o que mostrou essa Copa América para todo o Brasil e para o mundo, né? Copa América organizada, né, no Brasil, e por incrível que pareça, muita gente, Henrique, muita gente não sabia que ia acontecer esse evento no Brasil, né? Principalmente em torno dos estádios onde aconteceram as partidas, né? Ontem, sim, tivemos um evento fantástico, né? Mais de 58 mil pagantes, uma arrecadação que chegou a quase 40 milhões, a maior renda em jogos de futebol do Brasil, né? Um ticket médio, um ingresso de quase R$600 por pagante. Uma coisa totalmente fora da realidade do nosso país. Agora, era uma final. Eu concordo que uma final, uma semifinal, o preço tem que ser alto realmente, né? Porque o futebol é isso, né? Se você olhar as imagens da televisão, é muito interessante. Quem assiste jogos, quem vai a campo de futebol, vê aquela torcida ali, como no jogo final, e você percebe que são pessoas que não frequentam os estádios em jogos normais, nem dos próprios clubes. São torcedores de final, de Copa do Mundo, de torneios internacionais, de grandes jogos. E aí sim, eu concordo que o ingresso tem que ser caro, porque essas pessoas não vão sempre. E elas pagam e proporcionam uma arrecadação muito grande. Agora, não tem cabimento, viu, Henrique, e você que está aí nos assistindo. Nós tivemos jogos com uma lotação de 10, 20% dos estádios, Henrique, né? Com seleções, lógico, de menor expressão, mas era um jogo da Copa América classificatório e o estádio totalmente vazio. E aí eu falo o seguinte: falta sensibilidade para os dirigentes do futebol brasileiro. Falta sensibilidade para a CBF. Porque esta era uma oportunidade, Henrique, de você incentivar os atletas das escolinhas esportivas, né? Das escolas, em torno dos estádios. Estava na cara que você não ia lotar naquele jogo. E você poderia proporcionar para 20, 30 mil jovens assistir uma partida como essa, uma partida internacional. E não foi o que aconteceu, Henrique. O estádio totalmente vazio, não dá para entender, né? Na verdade, os dirigentes esportivos, principalmente dos grandes clubes e da CBF e da Confederação Sul-Americana, né? É uma coisa muito séria. Eles vivem num outro planeta, viu, Henrique? Eles estão em outro planeta, né? Por quê? Os salários praticados para jogadores, para dirigentes e técnicos de futebol é uma vergonha se você comparar com o trabalhador no dia a dia, com o médico, com o engenheiro, com você, trabalhador, que trabalhou a vida inteira e aposenta com salário de miséria, enquanto tem jogadores ganhando 800, 700 mil, 1 milhão por mês. O técnico da seleção ganha uma verdadeira fortuna. Então, é uma realidade
totalmente diferente. Exatamente. O que as pessoas estão dizendo por aí, Mota, é que parece que o futebol não é mais um esporte popular devido a essas informações que a gente teve, né? O público pagante, 58 mil pessoas. E quando a gente vê que o ticket médio era de 600, como o Mota colocou, 600 reais, dá para entender porque as pessoas estão dizendo que o futebol parece que está deixando de ser um esporte popular, né, Mota? Pelo menos do ponto de vista de quem frequenta os estádios. Não, Henrique, não é só isso, né? Hoje, antigamente você tinha milhares de campos de várzea, né? É óbvio que veio o progresso e vão acabando os campos. Mas o poder público, os gestores, os prefeitos, os governadores, tem que garantir a prática do esporte. O futebol é o esporte popular, né? O esporte do Brasil, o país do futebol. Você sempre falou isso, mas hoje não é o que acontece. Jovens hoje, para chegar num clube de futebol, ele tem que participar de escolinhas, Henrique. E a família ainda paga por mês. E a partir das escolinhas de futebol, algum jovem, é óbvio que de 1000, Henrique, de 1000, vira jogador profissional. A maioria dos jogadores considerados profissionais, 90% tem um salário de fome. Salário de fome enganado por dirigentes, né? Entidades, federações que vivem à custa de verba mandada pela Confederação Brasileira. Milhões são distribuídos e dirigentes usam esse dinheiro para fins particulares, não investe na categoria de base e isso vai acabando. As crianças não têm aquela coisa gostosa que eu tive na minha infância, talvez você também, Henrique, que é brincar no campo de várzea. Os melhores jogadores do Brasil saíram do campo de várzea. Dificilmente você vê um jogador, um craque, sair de uma escolinha profissional. Então nós lamentamos. É óbvio que gostamos que a Copa América foi no Brasil. Nós tivemos investimento de bilhões na Copa do Mundo. Grande parte de dinheiro público construindo estádios em locais que nem jogos estão acontecendo. Então, um evento como esse vem trazer público para esses estádios que custaram muito dinheiro do trabalhador brasileiro. É verdade, Mota. O que chamou a atenção também no estádio no domingo foi a presença, né, do presidente Jair Bolsonaro, que fez a entrega da taça ali, comemorou junto com alguns jogadores que estavam recebendo as medalhas. No entanto, algumas pessoas aplaudiram, outras vaiaram. É triste a gente ver a questão política da ideologia dentro do estádio, quando na verdade deveria ser uma verdadeira festa. Inclusive, teve membros, né, Mota, da seleção que não quiseram nem participar da cerimônia depois, quando o Bolsonaro foi a campo. Olha, Henrique, eu acho o seguinte, né? Nós estamos numa democracia, né? O presidente está lá, ele é o presidente maior da nação, como aconteceu lá na França, estava lá o presidente da França na final da Copa da Mundial Feminina. Isso acontece, é normal. Agora, alguns vai, outros aplaudem, isso é normal. Talvez a primeira vez que um presidente entra dentro do campo depois da entrega do troféu e tira uma foto com a seleção. Alguns vão gostar, outros não. Mas esse é o jeito um presidente da República no Brasil que não gosta de futebol, ele não pode ser presidente da República. Agora, uma coisa é certa, Henrique. O presidente tem que aproveitar esse momento de descontração e voltar sua atenção para a Secretaria, o Ministério do Esporte. O Brasil precisa entender que não é apenas o futebol. Bilhões são gastos no futebol, enquanto outras modalidades estão aí largadas. Então, presidente, nós temos que fazer como acontece em alguns países. Usar a universidade, a escola, através da educação, incentivando, viu, Henrique, os professores de educação física, para nós podermos ter prática de esportes olímpicos nas escolas. É dali que você tira. Nos Estados Unidos, o basquete nasce dentro das universidades, né? O Brasil
iniciou um projeto de vôlei que, inclusive, Henrique, ele teve grande parte do incentivo aqui na cidade, onde é a sede da nossa TV, a cidade de Osasco. Né? Começou aqui, Osasco incentivou muito, e hoje Osasco é uma das cidades que mais atua na área do vôlei, com grandes investimentos. A cidade de Barueri está investindo agora, o basquete conta hoje com apoio, mas os outros esportes não aparecem. Então, o presidente Jair Bolsonaro chame o secretário ou ministro do esporte, o Ministério da Educação. É preciso dar estrutura. Nós temos milhares de escolas, Henrique, que ficam fechadas no final de semana. É preciso iniciar um programa para nós incentivarmos todos os esportes. Uma outra coisa, Henrique, que nós vamos falar, é muito importante a Copa, o futebol feminino. Tivemos um Mundial agora na França, uma coisa sensacional. Organização dentro e fora dos estádios. Os estádios todos lotados. As equipes organizadas. E nós tivemos exemplos ali. Estados Unidos, Alemanha, Inglaterra, Holanda, Noruega, Japão, China, países que estão incentivando o futebol feminino. Já é uma realidade. E o Brasil, com aquela seleção maravilhosa, né? Com a Cristiane, com a Marta, já quase em fim de carreira, que vem carregando nas costas o futebol feminino, que não tem apoio aqui no Brasil. E nós tivemos uma audiência fantástica. Pela primeira vez foi transmitido direto o futebol feminino. Mas é preciso atenção de todos. E é mais uma vez, presidente Jair Bolsonaro, governadores, prefeitos, vamos incentivar nas escolas também o futebol feminino e todos os outros esportes. Então, a Copa América, ela foi importante para o Brasil, mas foi importante também para mostrar uma realidade, que o futebol já não é uma coisa popular no Brasil. Dificilmente o trabalhador tem condições de ir ao estádio assistir um jogo de futebol, porque o preço está muito alto. O preço está muito alto nas arenas, na arena do Corinthians, na arena do Palmeiras, do Internacional. É apenas uma minoria que tem acesso a isso. Isso é lamentável, porque o futebol é a única coisa que as pessoas têm condição. Aliás, o esporte de uma forma geral. É preciso atenção, viu, Henrique? Porque senão nós vamos caminhar para uma situação muito difícil se os nossos jovens não tiverem acesso, pelo menos, à área esportiva, à área cultural. Falou muito bem, Mota. Obrigado pela sua presença mais uma vez. E eu te aguardo na semana que vem. Traga mais um tema para que a gente possa debater aqui e trazer para as pessoas que acompanham o nosso jornal. Muito obrigado. É um prazer participar aqui do Premium News. Muito bem, estas foram as notícias, informações e também entrevista no terceiro bloco do seu jornal de hoje. Acompanhe nossa programação, continue sintonizado na Rede Premium TV, sempre feita para você. Até a próxima edição.